ele manifesta dons do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo, amado? Aquela igreja é avivada, ou seja, ela é uma igreja que dá vazão aos dons do Espírito Santo. Igreja avivada. Chamamos de avivamento reuniões de extrema manifestações emocionais. Chamamos de avivamento reuniões onde vemos coisas assim estranhas muitas vezes, né? E dizemos que aquilo ali é avivamento, aquilo é avivamento. Só que nós queremos e cremos que avivamento é muito mais do que isso. Avivamento não é só isso. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do nosso apóstolo, meu pastor, né? Pastor Ezequiel Teixeira, é o meu pastor. Eu ouvindo a palavra dele hoje, um trecho, eu estava ouvindo na rádio. Aí, às vezes, quando tem lá umas palavrinhas do pastor, minha, pequenininha, né? Uma minutep que a gente chama. E ele falava sobre avivamento do odre novo. Ele chamava a atenção para o fato de pessoas serem muitas vezes avivadas, ou melhor, muitos avivamentos que nós temos visto, de pessoas avivadas, mas com mau caráter. Então tem gente falando demais, pregando demais, falando em línguas, profetizando e mau caráter. E ele chamou a atenção para uma necessidade de um avivamento, que é o avivamento do odre. Quem é o odre? O receptáculo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, a morada de Deus. É o próprio crente, é quem carrega o avivamento. Então o problema muitas vezes, em alguns lugares, e muitas vezes também no Projeto da Nova, não falar só dos irmãos, mas também no Projeto da Nova, é que há muita manifestação, mas pouco avivamento do odre, pouco caráter sendo carregado, ou seja, sendo manifestado no vaso, no odre. Quantos estão entendendo isso, amado? Então há uma necessidade de avivamento. E aí, avivamento, ele é muito mais e melhor expressado no odre. Avivamento produz odres novos, transforma odres. Amém, amados? Então, muito do que a gente vê, e durante muito tempo houve uma definição assim, igrejas frias, históricas, né? Chamadas de igrejas frias, igrejas históricas, tradicionais. E aquela igreja é uma igreja avivada, a igreja do fogo. E aí o que é a igreja do fogo e avivada? É a igreja onde há uma liberdade de dons, sabe? Só que aquilo só fica naquela reunião. E a palavra de Deus aponta para uma coisa completamente diferente acerca do avivamento. Avivamento é algo muito especial. Avivamento não acontece toda hora. Avivamento ninguém pode produzir. Nós não podemos falar assim, este é um culto de avivamento. Nós vamos avivar, porque só Deus pode trazer avivamento. Está exclusivamente sob a competência do Espírito Santo. E avivamento é interessante, amado. Ele tem hora para começar e hora para terminar. Ele começa num determinado momento e termina quando Deus falou, agora acabou. O problema é que a gente pega aquela experiência do avivamento e tenta reproduzi-la o tempo todo. Pode reparar se não é isso que a história colocou para nós, a história mais recente. Então, avivamento, amado, primeira coisa, nós não podemos gerar. Vamos fazer aqui um grande culto e vamos avivar com os irmãos. Vem cá que eu vou orar, você vai ser avivado. Eu não tenho poder. A igreja não tem o poder de gerar, de fazer, de produzir, melhor dizendo, de provocar, de produzir o avivamento. Nós chamamos de quarta aviva num desejo, num clamor. Aquilo ali é a nossa primeira declaração. Quarta de avivamento é, Senhor, a oração de Abacuque, aviva a tua obra no meio da minha geração, ó Deus. É um clamor nosso. Cada vez que a gente vem para cá, nós não podemos aceitar um culto frio, um culto morto, sermões vazios. Nós não podemos aceitar, não tem tempo a perder, amado.
Eu e você viemos para cá para sermos tocados pelo fogo de Deus, para sermos, sabe, movidos pelo Espírito Santo. Algo tem que acontecer. E querido, assim, basta uma palavra, uma semente, tudo muda na nossa vida, amém? Então, querido, vem para cá com esse anelo. Começo dizendo, vem para cá desejoso, Senhor, eu quero viver nesses 40 dias algo que eu nunca vivi. Em nome de Jesus, eu preciso, Senhor. Quantos querem isso? Querem de verdade, amado? Eu quero de verdade. Olha, o texto começa dizendo, eu derramarei água sobre o sedento. Sedento. Já pararam para pensar na diferença entre sede e fome? Alguns conseguem ficar um dia inteiro sem comer, alguns conseguem ficar 2 dias, uma semana, até 40 dias sem comer, mas a sede é algo que arrebenta com a gente, então sede é algo, aponta para um anelo profundo, um desejo, aponta para uma questão de vida ou morte. Se eu não beber água, eu morro. Então, avivamento é para gente que está com sede, para gente que quer. Então, querido, avivamento é, sinteticamente falando, resumidamente, preparar o caminho para o Senhor. Amém. Olha lá, Lucas 3,4 diz assim: como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5, agora presta atenção: todo vale se encherá, se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os seus caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, amado, toda a soberba tem que abaixar, toda a gente que a sociedade, ela se auto-julga inferior, como um buraco, está para baixo, Deus começa a levantar o humilde, sabe? Tudo vai se acertar, tudo precisa acertar na nossa vida. Avivamento começa a acontecer com a gente preparando o caminho para o Senhor. O que é essa menção, preparar o caminho para o Senhor? Antes do rei passar, ele mandava pessoas na frente para abrir a estrada, para preparar por onde o rei ia passar. O rei não podia ficar parado, então vai abrindo o caminho, porque ele vai passar. Isso é com a gente. Por isso a gente está aqui, por isso a gente está jejuando, por isso a gente está orando, está se envolvendo mais com a palavra, porque eu estou preparando o caminho do Senhor. E diz assim, e aí diz o texto: todo vale se encherá, se abaixará todo monte outeiro. Sabe, é uma figura de linguagem para mostrar o quanto tem que se moldar e se mudar e se preparar para o Senhor passar, para o Senhor vir, para ver, para acontecer o caminho, sabe, para acontecer a presença do Senhor. Então, o que fica para nós no avivamento, o que a gente quer como avivamento, em primeiro lugar, a nossa parte disso é preparar o caminho do Senhor. Eu e você precisamos preparar o caminho do Senhor na nossa vida, e uma das coisas que nós estamos fazendo é isso. Alguns aqui estão abrindo mão de coisas lícitas, mas que sabem que podem embaraçar, e tem embaraçado, tem tirado foco, não é verdade, amado? Pode te atrapalhar. As experiências de privações, elas não têm o mérito por si só, não são elas que convencem Deus, elas preparam o nosso espírito para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Glória a Deus. Então, temos que tomar cuidado de não fazer a busca do avivamento. E aí eu quero chamar a atenção de vocês: a busca do avivamento comparado à busca da bênção. Porque maior do que o avivamento, maior do que a bênção é o avivador e o abençoador. Preparar o caminho do Senhor é querer a presença dele, é querer que o rei passe por aqui, é querer que ele venha. Eu preparo porque eu quero o rei, eu quero ele, a presença dele, não a bênção. Entende, amado? Senão a gente se perde. Então, eu quero avivamento, porque eu quero falar em línguas, eu quero ter poder de Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Veja, cadê Deus nisso aí? Eu quero ir na campanha, eu quero ser abençoado, eu quero que portas se abram. Querido, nós precisamos
para quem quer avivamento e preparar o caminho do Senhor, precisa colocar no coração o seguinte: eu quero o avivador, eu quero o abençoador, mais do que o avivamento e mais do que as bênçãos, mais do que os milagres. O resto vem, irmão, como consequência, amém, irmão? Então, bota isso no teu coração: eu quero o avivador, eu quero o Senhor, a presença de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? A primeira coisa que nós vemos no texto: avivamento é promessa de Deus. Derramarei água sobre o celeiro. Deus é que está dizendo. É vontade do Senhor avivar a geração, avivar aquele povo. É vontade de Deus. Então, primeira coisa, amado, em nome de Jesus, olha para cá, em nome de Jesus. Senão a Bíblia vai cair da tua mão, você vai ficar distraído. Primeira coisa, Deus tem essa vontade. Ele está disposto, Ele está disponível. Derramarei água sobre quem? O sedento. A condição é: o sedento, ele quer água a qualquer custo. Deus não está com a mão encolhida, sabe, para que não possa abençoar e avivar. Ele tem muito fogo para derramar sobre nós. Agora, querido, não é bala juquinha, não é uma coisinha assim, tá, vou desligar a televisão aqui, Deus vai vir. Não, amado, é sobre o sedento. Sedento. Sabe como é que fica o viciado em droga? Quem é que já teve experiência? Eu nunca tive. Tive outras assim com outros amigos. Mas quem já teve experiência assim, de ver alguém viciado em crack? Assim, mal mesmo, mal. Quem já teve? Como é que o cara fica? Não parece um louco? Ele tem sede daquilo ali. Ele não vive sem aquilo ali. Ele vai atrás daquilo, ele arrisca a própria vida por aquilo ali. Querido, é desse nível que a palavra está dizendo. Deus tem avivamento para quem tem sede. Já viu alguém com sede num deserto? Não tem água em lugar. Quem já sentiu sede aqui? Querido, estou falando de sede. Eu estou com uma sede assim, sabe? Aí vai comprar água, vai beber uma água. Não. Eu já senti. Quem já fez curso militar aqui? Eu fui da brigada. Teve alguém da brigada aqui? Eu fiz o curso lá no Serra do Mendanha. Hoje nem tem mais. Acabaram. O PQD agora é formado com um todinho, né? A galera batizando aqui no Serra do Mendanha, lá em cima, assim, não. Aí tem a instrução de sobrevivência. Aí acaba tudo, acabou. O que tu tem no cantinho tem, acabou. E aí é ralação o tempo todo, 24 horas, começa a passar. Depois que dá 24 horas, estou ralando para lá e para cá, sem dormir. E, meu irmão, a fome vai embora, mas a sede, gente, a fome vai embora. O estômago dá uma dor, dói, vai embora. A sede não passa, a sede é cruel. Meu irmão, lembro que a gente estava assim, num local já de manhã, eu estava louco de sede, estava todo mundo louco de sede, já não tinha água no cantil de ninguém. Eu lembro disso muito bem, que a gente estava vindo assim, em marcha, né, em fileira, não lembro agora em que instrução era aquilo. Eu fui um dos primeiros a ver um riacho. Meu amigo, quando eu vi, eu já imaginei, eles vão ver, eu tenho que chegar primeiro, eu vou fazer a cena. Tem que ter a cena, né? Meu amigo, vou te falar, meu irmão, veio uns 50 em cima de mim. A água, quando eu fui primeiro, ela ainda estava cristalina. Quando eu saí assim, ela já estava barrenta, assim, toda... Eu só dei uma assim, ó. Cara, aquilo ali foi assim, o céu, amado. O céu. O céu. Imagina agora o cara lá da África. Imagina o cara do Nordeste, na seca. E às vezes bebe água suja mesmo. A sede é demais. Avivamento é para quem tem sede. Derramarei água sobre o sedento. Por isso que às vezes não rola com a gente, sabia, não? Por isso que às vezes você vê irmão do lado, cara,
as coisas acontecendo, coisas sobrenaturais acontecendo, e com a gente não, sabe por quê? A questão não é o que Deus não quer te dar, é a sede que é diferente, a vontade é diferente. Aí o desejo é tão forte, mal comparando aquele viciado que eu falei, que você se priva, você se arrisca, você faz de tudo porque você quer, você deseja, você anela. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, Deus prometeu, eu derramarei água sobre esse, eu derramarei água sobre esse. Agora, pastor, para que avivamento? Eu estou aqui, era para eu ter falado antes, para que avivamento? Eu estou sentindo assim, que os adolescentes, assim, de repente, porque a nossa visão de avivamento é essa: é igreja cheia, é gravar CD, é falar balá. Avivou. Se você estudar a história da igreja, século XVIII, aproximadamente, está até conversando com os amigos ali, os irmãos hoje, e você vai ver que em alguns lugares o evangelho estava sendo devastado. E aí eu lembrei, estava conversando com ele sobre a igreja da Inglaterra, século XVIII aproximadamente, num tempo em que o cristianismo estava sendo devastado. Os pastores pregavam para igrejas vazias, sermões vazios para um povo morto, pastores vazios, sermões vazios para pessoas, igreja vazia e mortas as que estavam. Eles acabavam de pregar, saíam para os bares beber e jogar sinuca e carteado. Esse era o nível do cristianismo na Inglaterra desse tempo. Até que um grupo de jovens, é sempre jovem, né? Normalmente é a galera que quer mudar a história. Cadê a galera aí? Dentre eles, se eu não me engano, estava John Wesley. Começando assim, de um grupo. E, queridos, o resultado, resumindo muito a história, tem muitas dessas histórias, né? O resultado disso, amado, é que pessoas passaram, depois de um tempo de busca de Deus, de oração e inconformismo, a se acotovelarem em praças públicas porque não tinha lugar, porque eles queriam receber da parte de Deus. A sede voltou sobre a nação. A história diz, há quem diga que esse movimento, esse avivamento que alterou o cenário político, social, espiritual da Inglaterra, evitou um derramamento de sangue em virtude da Revolução Francesa. Então, avivamento é muito maior do que ficar num lugar, vai lá, glória a Deus. Queria, como fala Moisés, queria que todos fossem profetas, todos falem, e o Espírito Santo está derramado sobre todos mesmo, amém, amados? Mas tem algo mais, que pode acontecer através da nossa vida, não é para nós, é através de nós, é para os inconformados, é para os que têm sede. Sabe por quê? O Facebook, o WhatsApp, o smartphone tomou a nossa vida porque nós estamos mortos, estamos sem sede, estamos sem fome, estamos com a alma saciada com a tecnologia. Entrou no cenário, num dos altares da sociedade, a tecnologia, o Deus tecnologia, e tomou-nos, nos discipula o tempo inteiro. E tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que o adorem, como diz a palavra sobre a idolatria. Então temos nos tornado esses zumbis, gente vazia, sem sede, sem fome pela palavra. Eu acredito num avivamento, eu acredito que Deus pode fazer, Deus pode sacudir a nossa cidade, sacudir, agora com pessoas que estejam pegando fogo, gente pegando fogo, meu irmão, Senhor, pegando fogo. Glória a Deus. Derramarei água sobre o sedento. Outra coisa, avivamento é promessa de Deus e avivamento é necessidade da igreja, não é opcional. É necessidade. É uma questão de vida ou morte, é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos passar por avivamentos. Precisamos de um agir de Deus, precisamos viver esses momentos. A igreja precisa escrever uma história com Deus nessa cidade, gente. A Beija-Flor escreve, por que a gente não escreve? Porque a gente está vazio de Deus, gente. A gente não pode ficar preso, eu escutei isso, falei, isso acabou comigo. Eu não posso
limitar Deus às minhas experiências. Eu não posso limitar um avivamento às minhas próprias experiências. Deus tem mais. Aonde eu cheguei, aonde eu alcancei, as experiências que eu tive, elas não estão padronizadas. Não é até ali, tá, e Rafa,